Seja muito bem-vinda ao mundo de atuação de segurança e excelência em comunicação no autismo. Eu sou a doutora Maria Cláudia Brito, idealizadora do Instituto Nacional Saber Autismo. E nesse workshop você vai aprender o que há de mais atualizado e cientificamente comprovado para desenvolver a linguagem ou comportamento verbal em pessoas no espectro do autismo. Aqui você vai descobrir como elaborar e aplicar um plano personalizado para desenvolver a comunicação do seu paciente, para acelerar o desenvolvimento de linguagem, desenvolver ou melhorar a capacidade de falar, a habilidade para conversar e dialogar, vocabulário, habilidades sociais, intenção comunicativa e reduzir comportamentos agressivos, crises e irritabilidade que acontecem por causa das dificuldades de comunicação. E vai entender ainda como o desenvolvimento da comunicação vai ajudar na aprendizagem da leitura e da escrita e no desempenho escolar de uma pessoa com autismo. Mais especificamente, eu vou te mostrar as exatas 6 etapas que, se você seguir, vai ser impossível não otimizar o seu trabalho e levar a sua atuação com o autismo para um patamar superior. Então não importa se você não aprendeu isso na faculdade, se você nunca atendeu pessoas com autismo ou se você já fez um monte de cursos teóricos e não aprendeu como usar na prática. E se você já atendeu pessoas com autismo e não conseguiu ter bons resultados, ou mesmo se você já alcançou resultados, mas você quer aumentá-los e saber mostrar isso objetivamente para a família do seu paciente. Também não importa se a pessoa com autismo é criança, adolescente ou adulto. Se tem um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo de grau leve, moderado ou severo. Se é uma pessoa não verbal, que não fala ainda, ou se ela já fala fluentemente, mas tem problemas para se comunicar nas interações, para entender mesmo o que as outras pessoas querem ou se fazer ser entendido. E mesmo se você não tem ainda o diagnóstico mesmo fechado de autismo e precisa trabalhar com base em apenas uma suspeita, sinais que foram observados da pessoa com autismo. Eu vou te ensinar um passo a passo para desenvolver a comunicação de pessoas com autismo e vou te mostrar com dados científicos que a comunicação é para todas as pessoas com autismo e que a maioria delas pode sim aprender a falar. Tudo que você precisa é de um passo a passo, objetivo, certo e direto ao ponto. E se você ainda não me conhece bem, talvez agora esteja passando aí na sua cabeça. Ah, mas isso aí tá muito bom para ser verdade, esse negócio aí de 6 etapas para desenvolver a comunicação, e ainda mais a fala. Isso aí deve ser balela, acho que não é verdade não. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte, o que eu vou te ensinar aqui é o resultado da minha experiência pessoal, do mestrado ao pós-doutorado estudando comunicação, linguagem e fala, a partir de diferentes perspectivas teóricas, abordagem pragmática, cognitivistas, comportamento verbal com base na análise do comportamento. E é o resultado de mais de 20 anos pesquisando e, acima de tudo, aplicando na prática. E, principalmente, é o resultado de anos ensinando mais de 5.000 alunos. Ou seja, o que eu vou te ensinar aqui não é uma teoria maluca que eu tirei do nada e nem um método que eu inventei para gravar esse vídeo. O que eu vou te ensinar vem direto do campo de batalha, anos de pesquisa e são estratégias cientificamente comprovadas. E quando você colocar em prática, você vai se sentir mais seguro e confiante de estar no caminho certo, fazendo um bom trabalho. E se você quiser, você ainda pode se tornar uma referência na sua cidade ou na sua região no atendimento de pessoas com autismo. Você vai pensar, meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? E só para você ter uma ideia do que você vai aprender aqui nesse workshop, dá uma olhadinha no que disseram algumas das minhas alunas e que nem estavam em um curso totalmente focado só para linguagem e comunicação. Que era uma das minhas maiores aflições com relação ao Vinícius, ele não falar, porque eu não entendia praticamente quase nada sobre autismo. Eu trabalhava, sempre trabalhei com ele desde os 2 anos, indo à terapia, fazendo tudo que era possível, e não estava conseguindo. E que foi durante o curso que meu filho Vinícius, de 10 anos, utilizando as estratégias, trabalhando com ele, ele desenvolveu a habilidade de imitar. E logo, antes mesmo de terminar o curso, ele começou a falar. Então imagina a minha alegria. Foi com o curso, com Saber Autismo, que eu consegui
desenvolver nele a fala. Ele voltou a falar papai, mamãe, oi, Ike. Eu tive resultados maravilhosos, desde crianças que não falavam e que hoje estão falando. Ele está lendo e escrevendo e hoje ele ama ir para a escola. Eu me candidatei a 2 vagas em clínicas especializadas e autistas. Posso dizer que ter concluído esse curso foi decisivo para a minha contratação nas 2 clínicas. E antes de eu te explicar melhor esse passo a passo, deixa eu te dizer como é que eu cheguei até ele. Eu comecei estudando desenvolvimento de linguagem de bebês pequenos, de 3 meses até 2 anos de idade. E depois, quando eu ouvi falar a primeira vez em autismo, eu já me apaixonei pela área, já comecei também a trabalhar com isso, com atrasos de linguagem e outros transtornos de linguagem e transtorno do desenvolvimento de linguagem. E na época, trabalhava principalmente com abordagens linguísticas, interacionistas, que foi aquilo que a gente aprendeu na faculdade de fonoaudiologia. Depois que eu terminei a faculdade, eu continuei estudando e atendendo pacientes com autismo de diferentes idades, de diferentes graus, em clínica particular. E também fazendo trabalhos voluntários, o que enriqueceu muito a minha prática clínica, tanto com famílias que podiam dar de tudo, do bom e do melhor para os seus filhos, mas também com famílias extremamente carentes que dependiam da assistência social para comprar o passe de ônibus para conseguir chegar no meu atendimento. Isso me deu uma bagagem importante para entender e pensar em tratamentos de populações com necessidades tão diferentes. Mas eu sempre tive muita fome de aprender, saber o que tinha de melhor na área de linguagem e na área de autismo. Então eu fui fazer mestrado, mas eu não encontrei um programa de mestrado específico voltado só para autismo. E fui prestar um programa em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, onde a maioria dos concorrentes eram todos psicólogos. Se não me engano, na minha turma eu era a única fonoaudióloga, a única que não era psicóloga. E nesse mestrado caía de tudo, todas as abordagens, interacionistas, cognitivistas, análise do comportamento. E aí eu fiz um projeto de autismo com base na abordagem pragmática e passei. Passei por uma linha onde o forte era a análise do comportamento. E para minha honra e surpresa, eu fui escolhida pelo coordenador do programa de pós-graduação, que é psicólogo, o Dr. Kester Carrara, que é uma grande referência em análise do comportamento. Ele escolheu para me ajudar, para me orientar em desenvolver o meu projeto, mas ali eu comecei a estudar comportamento verbal e ver o quanto tinha de útil e incomum com as abordagens pragmáticas que eu estava trabalhando. É claro que a base teórica disso é totalmente diferente, mas tem ali princípios e elementos que são úteis em diferentes aspectos para diferentes pacientes. E eu que já tinha estudado bastante as abordagens interacionistas, pragmáticas, linguísticas do desenvolvimento da linguagem, estava agora com a oportunidade de aprender sobre análise do comportamento com grandes referências na área. Então, esse foi um momento que, em relação ao desenvolvimento de linguagem no autismo, se abriu um horizonte, porque aí eu consegui ver a partir de diferentes perspectivas, aquilo que dava certo no meu dia a dia e que era aplicável também nas pesquisas. Em 2 anos eu terminei o mestrado e prestei doutorado em seguida e passei. Fui para a área da educação especial, onde eu fiquei estudando do doutorado até o pós-doutorado. Ali também eu pude olhar sobre outras perspectivas, por exemplo, também da psicologia social. Mas sempre tudo ali perpassava pela comunicação no autismo. Todas as pesquisas, todos os trabalhos, sempre com ênfase nisso. E eu sempre consegui também bolsas de estudos da FAPESP, que é a maior, que tem mais prestígio, agência de fomento à pesquisa científica do estado de São Paulo. Então eu sempre precisava escrever muito, ler muito sobre aquilo e argumentar bastante, porque eu tinha pareceristas muito exigentes também vendo se tinha algum furo ali, alguma coisa teórica que poderia escapar. Então eu mergulhei cada vez mais aí no mundo da linguagem, além da prática, agora mergulhando bastante também na teoria. E com isso eu fui me apaixonando cada vez mais e mais pelo desenvolvimento da linguagem e principalmente pelo desenvolvimento da linguagem no autismo. Lá atrás, quando eu comecei, eu queria muito atender autismo, falava muito sobre isso com as minhas amigas, a gente estava sempre discutindo isso, porque elas diziam para mim que se eu focasse tanto assim as minhas energias em atender pessoas com autismo, eu não ia conseguir abrir uma clínica, eu não teria paciente suficiente para me sustentar. Na época isso fazia sentido, porque a gente não sabia os altos índices de autismo, que hoje a gente sabe que 1 a cada 44 crianças está no espectro do autismo. Isso segundo o CDC, o Centro de Prevenção de Doenças norte-americano. E em julho de 2022 foi publicada nova incidência, descrevendo que a cada 30 crianças, 1 está no espectro do autismo.
Mas naquela época a gente não sabia disso, há 18 anos atrás. Então fazia sentido mesmo. Só que mesmo assim eu decidi ficar nessa área pela qual eu sou apaixonada e hoje eu tenho certeza absoluta de que eu fiz a escolha certa. Passaram os anos então, eu montei a minha própria clínica, era professora de autismo em cursos de pós-graduação, estava em grandes grupos de pesquisa, tinha financiamento de pesquisador CNPq junto a uma empresa de robótica para desenvolver acessibilidade em alta tecnologia para autismo e eu ganhava muito bem naquela época, eu confesso. Eu tinha muita demanda, então vinha gente de outras cidades para ter pelo menos uma avaliação comigo. E uma avaliação comigo chegou a custar R$3.000. Fora o que eu ganhava desses outros trabalhos. Mas chegou num momento que eu já não estava mais me sentindo feliz com aquilo. Saber que eu tinha tanta coisa acumulada, tanto conhecimento, e que tinha tanta gente carente e que não tinha nada, que precisava de ajuda e que não tinha o básico do básico. E eu ali, atendendo e conseguindo chegar a tão pouca gente. Nessa mesma época, faleceu uma pessoa muito importante para mim. E eu estava longe da minha família naquele momento para poder tocar aí esses trabalhos todos que eu falei para vocês. Eu já estava muito bem na minha profissão. Eu ganhava bem, podia fazer grande parte do meu trabalho na minha própria casa, se eu quisesse. Mas foi acontecendo tudo isso, aí veio um turbilhão de emoções, assim, um misto de arrependimento, frustração, sentimento de que aquilo não valia mais a pena. Ficar tão afastada assim da minha família e ainda compartilhar tudo isso com tão pouca gente. Foi aí que eu iniciei um blog na internet. Comecei a publicar ali artigos curtinhos que mães e também profissionais, terapeutas mesmo, iniciantes, pudessem entender e começar a aplicar no seu dia a dia. Para minha surpresa, começou a aparecer um monte de gente desesperada que não sabia nem o básico do básico. E foi assim também que eu descobri algo muito preocupante, que tinha um monte de profissionais que não tinham a menor ideia do que fazer com o autismo e pior ainda, alguns atendiam e usavam abordagens, estratégias e técnicas completamente ultrapassadas e que são comprovadamente ineficazes para o autismo. Eu comecei a olhar para tudo aquilo e aquilo começou a me angustiar. Eu queria ir lá e mostrar para eles o que realmente funcionava. Tava vendo tanta gente trabalhando aspectos formais da linguagem com crianças, querendo ensinar fonemas para crianças que não tinham ali atos comunicativos básicos, que não tinham desenvolvido ainda nem contato visual, atenção compartilhada e intenção comunicativa. É claro que isso me dava um sentimento de angústia muito grande. Então eu fui passando cada vez mais a investir o meu tempo para ensinar pessoas pela internet. E aí começando a ver os resultados que os filhos, pacientes e alunos das minhas alunas tinham, mesmo alunas sem curso superior, elas conseguiam ter um desenvolvimento tão bom dos seus filhos, principalmente falando em comunicação, linguagem e fala, que isso me mostrou que era isso, que essa é então a minha missão. Olá, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga clínica de São Paulo e aluna do curso PROAC. Gente, sem palavras para descrever o que esse curso significou para mim, sério. Tudo começou porque eu estava atendendo uma criança com autismo e, obviamente, tinha muita dificuldade de comunicação. E um dia eu fui, então, conversar com a fono dela, né, para saber como eu podia ajudar também a trabalhar essa habilidade, uma vez que sou psicóloga, e não tinha total noção disso. E eu vi que a fono também não fazia ideia. Eu fiquei muito preocupada naquele dia, eu pensei, meu Deus, alguém precisa ajudar essa criança, alguém precisa saber o que fazer. E aí, por acaso, né, na internet eu acabei descobrindo o PROAC, eu já seguia a doutora Maria Cláudia. E aí, quando eu vi que ela estava lançando um programa só de comunicação, eu pensei, gente, é isso, é exatamente o que eu preciso. E aí, eu comprei, meio que sem pensar duas vezes, e nossa, valeu, assim, cada centavo e mais. O conteúdo do curso é muito profundo, muito especializado, é surreal, assim, surreal. Os módulos de avaliação já foram incríveis, realmente uma coisa muito legal. E olha que eu tenho especialização em neuropsicologia e eu não sabia, tipo, mais da metade das coisas que estavam lá nos módulos de avaliação. E uma coisa muito legal é o passo a passo que a doutora Maria Cláudia coloca pra gente. Então fica muito simples de seguir, sabe? O modelo de relatório, nossa, muito simples também, perfeito. Você não tem mais que ficar quebrando a cabeça, sabe? Pensando, o que eu ponho, o que eu não ponho. Não, já tá tudo descrito lá. A parte da intervenção também muito legal, porque mostra como funciona realmente a análise aplicada do comportamento, né? Não é aquelas coisinhas que você vê de gente que não sabe nada do que tá falando. Inclusive, antes de comprar o curso, eu olhei o currículo Lattes, né, da doutora Maria Cláudia. Eu pensei, será que é tudo isso mesmo? E quando eu vi os trabalhos publicados lá, eu pensei, mano do céu, ela é top. Eu preciso desse curso. E realmente não me arrependo nem um pouco.
E é maravilhoso, gente. Eu indico mesmo, assim, se você quer trabalhar com autismo, se você trabalha com autismo, só vai. Eu não tinha muita noção sobre autismo, além do pouco que eu aprendi na faculdade. E, nossa, eu aprendi muito no curso da doutora Maria Cláudia. Sério, eu consegui melhorar incrivelmente os resultados da criança que eu atendo. Então, muito obrigada, doutora Maria Cláudia. Muito obrigada, equipe. Obrigada a todo mundo, de verdade. Gratidão. Beijos. E hoje, o Saber Autismo, somando todos os seguidores das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, a gente tem mais de 974 mil pessoas interessadas em autismo que nos seguem. Então, o que eu falo para vocês sobre essas 6 etapas que eu vou ensinar é que o meu objetivo é criar o melhor conteúdo sobre comunicação, linguagem e fala no autismo. E foi assim, então, que eu criei as 6 etapas. Tá, Maria Cláudia, já entendi, mas me fala logo aí como é que eu faço, como é que funciona esse tal de passo a passo. Bom, esse passo a passo está dividido em 6 etapas. São 6 etapas que você vai percorrer para você sair do zero até chegar num plano individualizado, personalizado, para desenvolver a comunicação do seu paciente e obter resultados positivos e ainda conseguir mostrar esses resultados de uma forma mais objetiva para a família. Então imagina um caminho que você precisa percorrer, por exemplo, um jogo de videogame que tem 6 fases e que se você passar por todas essas fases, o resultado final é o seu plano personalizado, os seus resultados positivos e como mostrar isso para a família. Mas antes de eu te mostrar esse passo a passo, tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Se você não entender isso, nem adianta você aplicar nada de nenhuma das fases que eu vou te falar. É como você querer subir uma montanha sem equipamento. Então, presta atenção em um princípio básico que vai nos guiar para eu te mostrar cada uma dessas etapas. Esse princípio se baseia no processamento de informações, em como a pessoa com autismo recebe, processa, interpreta as informações do ambiente e devolve para o ambiente isso em forma de comportamento, que pode ser falar, chutar, gritar, andar, ler, escrever. Então, as etapas elas vão estar aí atreladas, envolvidas à forma como a pessoa com autismo processa o que chega de fora para dentro. E para falar para você sobre as 6 etapas para desenvolver comunicação e fala no autismo, eu quero te apontar 3 erros que impedem o terapeuta, a pessoa que trabalha com autismo, de alcançar o melhor resultado possível, o potencial máximo ali do seu paciente ou do seu aluno, ou do seu filho com autismo. O primeiro erro que eu quero apontar é em relação ao enfoque que se tem dado para a fala, para o desenvolvimento da fala no autismo. Para te explicar melhor isso, eu vou falar rapidinho, aqui de uma forma bem resumida para você, o que a gente entende por comunicação, nesse nosso contexto, e o que a gente entende por fala. Então, para me comunicar, eu não preciso necessariamente falar. A comunicação é muito mais do que a fala. Então, se eu aponto para mostrar alguma coisa, se eu olho para você, eu posso olhar com cara de surpresa, de assustada ou com cara de triste. Depende também das minhas expressões faciais, da minha postura corporal. Por exemplo, se eu me inclino para frente, demonstro que tenho mais interesse, ou se eu venho para trás, faço uns gestos com a mão. Me comunico de várias formas, escrevendo, por meio de troca de figuras. Tem muitas formas para se comunicar. E quando nós estamos nos referindo à fala, é sobre os sons mesmo da língua, os fonemas, a articulação das palavras. O primeiro erro que eu quero apontar é em relação ao investimento para que se desenvolva a fala na pessoa com autismo. É claro que a gente sabe que o comportamento, que a comunicação, que os gestos, que a pessoa se fazer entendida da forma como for, é mais importante do que ela falar apenas. Mas é muito importante também que não se desista do desenvolvimento da fala só por causa disso. Ao contrário do que se imagina, do que muita gente vem me perguntando, a maioria das pessoas com autismo desenvolvem sim fala, tá? Se você fizer um levantamento em bases de dados científicas, o que você vai ver? Em dados dos Estados Unidos, por exemplo, entre 25% a 30% de pessoas no espectro do autismo acabam não desenvolvendo a fala. Isso quer dizer que de 70% a 75% desenvolvem fala. Então, é a maioria das pessoas com autismo. Só que esses dados, eles são norte-americanos, né? São lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem um estudo mais específico sobre isso. O que é muito preocupante? Se você pegar algumas pesquisas de anos atrás nos Estados Unidos, esse índice era diferente do que é hoje. Não era aí por volta de 70% das pessoas com autismo alcançando o desenvolvimento da fala. Era cerca de 50%. Então, olha que diferença, né? Uma diferença bem grande. E por que, então, que agora aumentaram os índices de pessoas com autismo que falam?
Um dos motivos é por causa da ampliação dos critérios diagnósticos. Então, havendo mais pessoas sendo identificadas com autismo leve, melhorando também os diagnósticos de pessoas com autismo de grau mais leve, ou TEA, nível 1, a gente então tem aí um volume maior de pessoas que desenvolvem a fala. Mas um outro dado que é apontado pela literatura é em relação às intervenções, que os pais passaram a ter maior apoio em intervenções e que isso aumentou então o índice de pessoas que falam. Se a gente pensar no Brasil, isso é bastante preocupante. Imagina que aqui o índice seja bem mais baixo de pessoas que se comunicam também usando a fala, porque aqui as pessoas ainda não têm acesso nem ao diagnóstico correto e adequado, a maior parte das pessoas. Então imagine as terapias. E esses 30% aí mais ou menos, que são as pessoas que a gente fala autismo não verbal, ou que não fala nada, ou que falam algumas poucas palavras só, tem diferentes porquês, diferentes motivos para elas não falarem, que estão relacionados aí com planejamento motor da fala, com linguagem receptiva, que é a compreensão, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês mais para frente. Então, vários estudos apontam esse fator da linguagem falada como sendo aí um grande preditor sobre independência no futuro de pessoas com autismo. Também tem, claro, outras formas de comunicação. A criança que desenvolve comunicação com auxílio da fala, por meio da fala, até os 5 anos de idade tem maiores chances de ter um melhor desenvolvimento aí. Mas ao contrário do que se acreditava há um tempo atrás, que com 7 anos, com 8 anos, a criança não falaria nunca mais, que não adiantava, não tinha o que fazer, tem hoje pesquisas que mostram que tem um volume grande também de crianças que começam a desenvolver a linguagem depois de 7, 8 anos, e aí depois isso vai caindo. Mas também é possível, existem dados, e eu tenho experiência pessoal com isso, de pessoas que desenvolvem sim, falam aí as primeiras palavras com 15 anos, com 20 anos, com 25. Só que claro que é um número muito menor. Então sim, é um erro você subestimar a comunicação por meio da fala de pessoas com autismo. É necessário tomar bastante cuidado, por exemplo, quando você vai inserir alguma forma de comunicação alternativa, para que quando você use isso, você não deixe também de oferecer os estímulos auditivos para a linguagem receptiva e que você use conjuntamente o trabalho com o desenvolvimento da fala. Eu mesma já recebi vários casos de crianças que o médico havia dito que a criança não ia falar nunca mais. A criança com 5 anos, criança com 7 anos e a família já desacreditada de que não tinha mais como desenvolver fala. Isso está errado. A gente precisa também pensar nisso. Um outro problema é quando se dá, sim, enfoque e importância para o desenvolvimento da fala da pessoa com autismo, mas de uma forma errada, focando no trabalho com subsistemas errados, que não são os principais para aquele caso. A gente pode pensar a linguagem como dividida em 4 subsistemas: fonologia, morfossintase, semântica e pragmática. O que acontece é que em muitos casos a ênfase que se dá, por exemplo, para atrasos de fala, precisaria ser mesmo nos aspectos fonológicos ali da linguagem e nos aspectos formais da linguagem. Mas no autismo não. No autismo é mais importante que se enfatize os aspectos funcionais, principalmente relacionados com a pragmática e também com a semântica da pessoa com autismo. Então, se o terapeuta enfatizar o subsistema errado da linguagem, a criança vai ter muito mais dificuldade para se desenvolver. Então, imagine uma criança que não tem ainda bem desenvolvida nem a intenção comunicativa, jogo simbólico, atenção compartilhada. O desenvolvimento da fala, ele tem pré-requisitos para que aconteça. Então, a gente precisa trabalhar com esses pré-requisitos para depois pensar nos aspectos formais da fala, da articulação dos sons. É claro que uma boa parte dessas crianças também precisa, por exemplo, de trabalho em relação à apraxia de fala, ao planejamento motor da fala. Mas é importante saber que no autismo, os aspectos funcionais da comunicação é que são os mais importantes. Uma estratégia que é bastante utilizada e que dá bons resultados é você utilizar suportes visuais para ajudar na comunicação da criança, na aprendizagem, na organização, por exemplo, na escola, em casa. Mas eu preciso chamar a sua atenção para a importância de você não deixar de lado o trabalho com a fala, com a linguagem receptiva, de compreensão dessa criança. Então, não deixar de falar mesmo com ela, de trabalhar ali, então, as suas habilidades auditivas também.
Então pensa aí na sua criança, no seu paciente e o desenvolvimento de linguagem acontecendo. Ele depende de uma série de coisas, de uma série de aspectos. Depende tanto de aspectos biológicos para desenvolvimento de linguagem, como também de aspectos ambientais. Quem que é o ambiente das crianças? Somos nós, a escola, as interações, a alimentação, uma série de coisas. E o aparato biológico dela é, por exemplo, o desenvolvimento do sistema nervoso central dessa criança, o desenvolvimento do cérebro. Nós sabemos que o cérebro de crianças com autismo tem diferenças em relação ao cérebro de crianças sem autismo. E como isso influencia na linguagem, eu vou explicar mais detalhadamente para você ali nas nossas 6 etapas. O desenvolvimento da linguagem, ele começa desde sempre, nas interações mãe-bebê. Quando a mãe vai conversando com o bebê, toca, faz carinho, cheira, mantém contato visual. Então, existem alguns pré-requisitos de comunicação para que se desenvolva a fala. Por exemplo, o contato visual e a atenção compartilhada. Então, imagina quando essa criança está brincando, que vão acontecendo um monte de coisas ali, né, sendo acionadas determinadas áreas do cérebro. Durante o desenvolvimento, tem 3 processos cerebrais aí importantes para você ter em mente. Tem adição e reorganização. Então, o que seria isso? Por exemplo, quando a criança está ali brincando com um carrinho. Então, ela está lá na casa dela, ela usa o carrinho, ela ouve a palavra carrinho, ou ela ouve a palavra carro quando ela entra no carro, quando ela pinta. Ela vai vendo aquela palavra em diferentes contextos. O processo de adição é quando a criança vai vivendo novas experiências, fazendo ali a terapia, e novas ramificações ali, sinapses vão acontecendo no cérebro dessa criança. Aí tem um outro processo que é importante que você conheça, que é o de subtração. Então, se tem algumas habilidades que a criança não usa, o cérebro vai eliminando aquilo, vai eliminando aqueles neurônios que não são úteis na vida da criança. Se você já não oferece estímulos em relação ao desenvolvimento da linguagem, ela pode ir perdendo cada vez mais. Então, se o cérebro vai cortando aquilo que não é importante e nós não oferecermos a informação auditiva da fala, vai ser ainda mais difícil para essa criança desenvolver a fala. Se as informações não são úteis, então o cérebro começa a eliminar essas redes neurais. Se a criança não for exposta à língua, à fala, vai acontecendo essa eliminação das redes neurais que não são ativadas. Os neurônios que são ativados juntos se conectam. Então, se eu ofereço, por exemplo, um carrinho para a criança brincar, e eu ofereço então a informação linguística toda vez que ela vai lá e brinca com o carro. Eu aponto, eu mostro, falo sempre aquela palavra na frase. Então, toda vez que ela está brincando de carro, aparece então na frase a palavra carro. Então, as experiências visuais e linguísticas, essas informações vão sendo conectadas, porque a informação está sendo dada ao mesmo tempo. Por isso é tão importante a frequência, a repetição, oferecer várias vezes o estímulo em diferentes situações e contexto. Isso é a base para a formação de novas memórias. A ativação contínua dos mesmos caminhos fortalece a conexão entre os neurônios. E esse fortalecimento é o que permite a criança, por exemplo, lembrar o nome de uma palavra, da palavra carro, e saber, por exemplo, para que serve o carro. Então, inclusive, esse é o objetivo da nossa terapia, né? Ajudar a criança a estabelecer essas conexões neurais. Então, para desenvolver linguagem, é importante a integração das informações dos sistemas sensoriais que chegam aí do ambiente. Então, visão, audição, tato, olfato, paladar, tudo isso contribui para o desenvolvimento dos conceitos, do vocabulário. Então, a gente precisa oferecer as oportunidades de desenvolvimento. A criança não vai aprender a se comunicar sozinha, sem interagir com ninguém. O que é inato é a capacidade para aprender. Isso é inato, a capacidade da criança para aprender linguagem. Mas para aprender linguagem, ela precisa estar com outras pessoas para que falem com ela, para que interajam com ela. Tem muito terapeuta que acha que vai ser o salvador da pátria, que ele atendendo ali a criança uma sessão por semana, de 1 hora, ou 2 vezes por semana, 30 minutos, ou 1 hora, ele vai conseguir fazer um trabalho esplêndido, a criança vai conseguir desenvolver linguagem. E o que pode acontecer? Com o tempo, o que ele vai vendo? Que o trabalho dele rende pouco, mesmo quando ele tem resultados, que ele faz um bom trabalho, se ele deixa restrito ali para sessões de terapia, ele não consegue alcançar o potencial máximo dessa criança. Então isso está relacionado com vários fatores. Um deles é que a literatura recomenda que a intervenção no autismo seja intensiva, pelo menos 5 vezes por semana, 5 horas por dia.
Então, se o terapeuta atende só 2 vezes, como é que faz para compensar esse número de horas enorme? Se, por exemplo, a família não tem condições de levar a criança ou de arcar mesmo financeiramente com essa terapia, ou se o profissional não tem horário para atender mais. Então, se a intervenção, a terapia precisa ser intensiva, com um número grande de horas, e o terapeuta não pode, não consegue, não tem condições de oferecer esse número de horas, ele vai precisar criar alternativas, estratégias alternativas. Então, pode ser e é indicado por toda a literatura, tanto as orientações como treinamento de pais ou de acompanhante terapêutico. Assim você consegue, então, aumentar o número de horas de intervenção. Mas não é só isso. Entre os objetivos principais e as características essenciais de uma boa intervenção no autismo, está o quê? A manutenção de habilidades que são desenvolvidas, né, em terapia e a generalização para diferentes contextos. Então não adianta o terapeuta fazer um trabalho maravilhoso dentro da sessão dele, com um jogo simbólico, desenvolver a comunicação social, aspectos pragmáticos da linguagem, semânticos, se não existe uma possibilidade dessa criança dar continuidade para esse trabalho nos vários contextos da vida dela. Como é que ela vai generalizar e manter essas novas habilidades? Então é preciso que o terapeuta faça uma ponte objetiva com orientações específicas para que essa família possa dar continuidade. Toda a literatura indica a necessidade da manutenção de novas habilidades e generalização para diferentes contextos. Então, escola, casa, e os pais se comunicam o tempo todo com a criança se comunica o dia inteiro, desde o momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir. Então, não pode ficar restrito ali à sessão de terapia, porque aí o terapeuta não vai conseguir alcançar o melhor resultado. Outra coisa que é fundamental é que um plano personalizado para cada paciente envolve as decisões da família. Então, será que essa família também se identifica com o que você está sugerindo, com as suas abordagens, com aquele programa maravilhoso que você montou para a criança? Sempre vai precisar incluir a decisão da família, porque se a família não quiser ou não conseguir aplicar aquilo que você está treinando, está orientando a fazer, não vai adiantar. Então, é muito importante que se tenha um programa aí para a orientação dessa família, para que seja dada continuidade. Vamos supor que você está trabalhando ali algum aspecto específico, por exemplo, habilidades avançadas de conversação com uma criança com grau de autismo leve, que fala muito bem, que está alfabetizada, que tem uma série de habilidades cognitivas boas, mas que tem bastante dificuldade, por exemplo, para fazer amigos, para fazer uma troca de turnos no diálogo. Por exemplo, se eu pergunto alguma coisa para ele, ele tem dificuldade para me responder ou para me fazer perguntas, para atender as minhas solicitações. Então, se eu trabalhar aquilo só na minha sessão de terapia e não orientar como é que a família pode fazer em casa, como é que o professor pode conduzir isso dentro da escola, vai ficar muito mais difícil para a criança contextualizar, generalizar essas novas habilidades. Outra coisa que é essencial é que essa criança tenha oportunidades repetidas de trabalhar aí uma mesma habilidade. Isso está relacionado aí com aspectos da neuroplasticidade que eu vou explicar para vocês melhor no próximo item. Mas então, se a gente precisa oferecer várias e várias vezes um trabalho com um determinado contexto ou com uma determinada habilidade, sempre chegam os terapeutas muito dedicados, estudiosos, mas que acabam tendo dificuldades para alcançar os bons resultados, porque deixam de colocar esse elemento fundamental que é trazer a família para dentro da sala de terapia, que é trazer essa família de uma forma próxima, objetiva. Tem várias formas de fazer isso e eu vou falar para vocês nas etapas. E envolver também a escola o máximo possível. Aí sim, ele vai conseguir oferecer oportunidades aí repetidas vezes para essa criança, desenvolver uma determinada habilidade. Ele vai assim também proporcionar a generalização, porque essa criança vai ter vários contextos para fazer aquilo. A comunicação pede urgência, é para ontem. Então a mãe, ela quer saber do que a criança precisa e ela também quer transmitir informações aí e se fazer entendida para a criança. Um outro ponto de erro que eu quero trazer aqui para você, que ainda acontece muito no Brasil, infelizmente, o diagnóstico, em média, ele é tardio ainda aqui. As crianças demoram para conseguir um diagnóstico fechado e as intervenções adequadas para o caso. A gente tem visto as famílias fazerem uma verdadeira peregrinação mesmo
indo de médico em médico, precisando viajar, ir para diferentes cidades, ir para capitais, para conseguir uma avaliação mais direcionada. Eu, por exemplo, não tenho nem vaga para a lista de espera. Se algum dos pais que está aqui assistindo tentou entrar em contato para marcar uma consulta, sabem disso. Sabem que a minha agenda está fechada por tempo indeterminado. São necessários mais profissionais também para poder ajudar essa intervenção precoce a acontecer no Brasil. Então, se você é, por exemplo, um profissional iniciante, uma pessoa que está entrando para a área agora, você pode sim, com a devida capacitação, os devidos estudos aí, se tornar um profissional referência na sua cidade, na sua região. As famílias estão precisando muito. E aí a gente tem diferentes contextos. A gente tem tanto as famílias que têm aí dificuldade para encontrar um profissional. Já aconteceu, por exemplo, de ter crianças encaminhadas para mim que vieram de outros terapeutas porque elas ainda não falavam e o próprio terapeuta falou, não, espere mais um pouco para ver se ela vai falar, né? Criança de 2, 3 anos. Isso está errado. Assim que se identifica sinais de atraso no desenvolvimento da criança, se deve procurar ajuda para ver o que é. Se é só um atraso simples, por exemplo, de linguagem, que com orientações, ingresso na escola, a criança deslancha e não precisa de terapia, ou se é algum outro transtorno de linguagem ou do desenvolvimento da linguagem, ou se é mesmo um transtorno de linguagem associado ao autismo. Se a criança tem um atraso, mesmo, ela precisa de intervenção o mais rápido possível. É cientificamente comprovado que a intervenção precoce é importante e muito importante para o autismo. Por quê? Por causa da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar diante dos estímulos do ambiente. Então, uma criança de 0 a 3 anos tem janelas de oportunidade para o desenvolvimento. Então, é o período em que a criança tem uma maior neuroplasticidade. Se você oferecer aquele estímulo específico, correto, que ela precisa, ela vai ter muito mais condição de desenvolvimento. Mas é claro que se a criança começou a intervenção com 5 anos, com 7 anos, com 10 anos, um adolescente com 15, tem tratamento para todos os graus de autismo e em todas as idades relacionados com a comunicação. Mas quanto mais cedo, melhor. Então é necessário fazer uma boa avaliação detalhada e que se tome sim como parâmetro os marcos do desenvolvimento infantil. Cada criança tem o seu tempo, tem as suas características específicas, sim, cada criança é única. Mas existem os marcos, que são o quê? Os marcos do desenvolvimento. São momentos específicos em que algumas habilidades se desenvolvem. Então, por exemplo, por volta de 1 aninho de idade, tem as primeiras palavras. Se a criança está com 2 anos e ela não fala nada, nenhuma palavrinha, ela está com um atraso. Então, a gente precisa investigar para ver qual é o motivo e qual é o tipo de intervenção. E especificamente em relação ao autismo, um dos primeiros sinais que a família, a escola costumam observar é mesmo o atraso de fala e de linguagem. As crianças com autismo não têm alterações visíveis no rosto. Por exemplo, tem crianças com síndrome genética que têm os olhinhos diferentes, por exemplo, em relação à síndrome de Down. Você olha para a criança e você nota que tem alguma coisa desde o nascimento, mesmo se você não tiver feito nenhum exame. Então, ficar esperando o tempo da criança, não encaminhar para tratamento, esperar um pouquinho mais para ver se ela fala, se ela muda, se entrando na escolinha alguma coisa acontece, é um erro fatal. A intervenção precoce é indicada em todos os documentos, em todas as pesquisas como fundamental no autismo. Isso aqui é só um resuminho, a gente poderia ficar horas falando aqui sobre a neurobiologia da linguagem, como é que ela funciona e que influência que ela tem. Então, o seu filho vai aprender mesmo a se comunicar quando ele conseguir prestar atenção em você, achar prazeroso a comunicação de mão dupla, imitar as coisas que você faz e diz, entender o que os outros dizem, interagir com as outras pessoas, se divertir e praticar frequentemente o que ele aprender. E para pessoas com autismo, sempre importante estrutura, repetição e previsibilidade. E no próximo episódio, que vai ao ar na quarta-feira, dia 8, às 10 horas da manhã, eu vou te mostrar os detalhes das 6 etapas para o desenvolvimento da comunicação e da fala no autismo. E eu vou te mostrar o passo a passo base para você mesmo aplicar aí na sua vida, poder começar a fazer as mudanças que você precisa e merece na sua vida como terapeuta de uma pessoa com autismo. Eu quero te pedir 2 coisas bem importantes para o próximo episódio. Eu vou enviar um e-mail com o link do próximo episódio. Então já coloca aí um lembrete no seu celular. E a segunda coisa é para você deixar o seu comentário logo aqui
abaixo do vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer perguntas, tá? E me conta também se você se identificou com alguma coisa que você viu aqui nessa aula, o que foi que você aprendeu. É só deixar aqui embaixo, que eu com certeza vou ler todas e eu prometo me esforçar, me dedicar para responder o máximo de perguntas possível. A área de comentários aqui embaixo vai ser o nosso espaço de comunicação. E aí nós vamos criando a nossa comunidade de veteranos e aventureiros do Saber Autismo. Então, baixa o PDF que eu deixei aqui embaixo para você, lê, estuda, se prepara que esse workshop está apenas começando. Boa noite, eu me chamo Alessandra, eu sou fonoaudióloga, sou formada há 2 anos e trabalho na cidade de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro. O meu contato com o público autista aconteceu há mais ou menos 1 ano, quando eu entrei na instituição da PAI e numa clínica multidisciplinar. Foi quando apareceram os meus primeiros pacientes, né, com esse diagnóstico. Eu me senti muito insegura e muito perdida em como eu conseguiria colocar o meu conhecimento teórico na prática com esses pacientes, porque o jeito, né, de aprender e de sentir deles é muito diferente e era tudo muito novo para mim. Então eu tava me sentindo um pouco até que incapaz de fazer com que esses pacientes evoluíssem. E eu tinha uma demanda muito grande dos pais com que essas crianças conseguissem se comunicar, né? Era o que eles mais queriam, que essas crianças conseguissem se comunicar, principalmente com pessoas fora do convívio, que era o medo dos pais. Foi quando eu conheci o trabalho da doutora Maria Cláudia Brito, conheci pelo Facebook, quando eu vi um anúncio do workshop gratuito que teria de fala e comunicação. E aí eu fiquei muito empolgada, porque eu falei assim, é minha chance, né, de conhecer algo novo e algo que possa me dar um norte, né, nessa minha jornada de trabalho. Então, logo após fazer esse workshop, né, eu me inscrevi no PROAC, no programa, e em cada aula que eu ia assistindo e abrindo o meu conhecimento, as minhas ideias, eu conseguia pensar em cada paciente, falar assim, olha, essa questão sensorial eu posso usar, né, com esse paciente, essa questão cognitiva com esse, e aí foi abrindo a minha mente para mais para a área prática e individual de cada caso, de cada paciente. E aí eu fui, né, aplicando todas as dicas que a doutora Maria Cláudia ia passando, né, ela mostrando como fazer, e foi abrindo, e aí eu comecei a ver evolução. Então isso começou a me deixar mais empolgada e mais confiante naquilo que eu estava fazendo. Quando os pais vinham para mim, eu conseguia falar para eles, olha, o seu filho evoluiu quantitamente e qualitamente nessas áreas, nessas coisas, e os pais começaram a falar, os meus colegas de trabalho, né, os psicólogos, os TOs, e vinham falar comigo, ai, Alessandra, o paciente tal, aumentou o vocabulário, começou a falar, começou a interagir. Então eu tinha pacientes que não tinham intenção comunicativa nenhuma, paciente, ele ficava simplesmente quietinho, chegava na sala, ele não falava, ele não interagia, e o paciente começou a mostrar suas vontades, começou a falar sim e não para o que ele queria, para o que ele deixava de querer, começou a pedir, começou a falar as primeiras palavras, e você via a felicidade da mãe que filmava e mandava vídeo para mim dizendo, olha, fono, o meu filho tá fazendo isso, ele falou vovó, ele tá fazendo má, né, que é um sonho de ouvir uma mamãe. Então tudo isso foi criando uma expectativa muito grande. Então hoje eu posso dizer que o programa, né, de aperfeiçoamento da fala e comunicação da doutora Maria Cláudia foi um norte na minha carreira, principalmente nessa área do autismo, que me trouxe muito mais segurança, e hoje eu posso dizer que eu tenho segurança para atender pacientes com autista. Então, eu estou muito feliz com o trabalho e hoje eu posso trabalhar com mais convicção de que eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Olá, meu nome é Fernanda Sugino, eu sou psicóloga formada há mais de 10 anos e eu já trabalhei um bom tempo em escolas, trabalhei em consultório particular e também trabalhei como docente. E há uns 10 anos eu me mudei para Berlim, na Alemanha, onde eu fiquei um bom tempo sem atuar na minha área.
E por coincidência ou não, há 4, 5 anos eu precisei da ajuda de um profissional da área do autismo. E para minha surpresa, eu me deparei com pouquíssimos profissionais capacitados e a fila de espera para um tratamento que demorava em média 1 ano a 1 ano e meio. E foi então que eu comecei a procurar ajuda em todos os lugares, na internet principalmente, porque apesar de todo o conhecimento que eu já aprendi na faculdade, autismo era um tópico dentre vários dentro da área de psicopatologia. Então eu tenho conhecimentos gerais, genéricos, mas isso não era suficiente para eu lidar com o meu paciente que tinha espectro do autismo. Então eu encontrei a doutora Maria Cláudia e eu acabei me inscrevendo para um dos cursos dela, que é o Saber Autismo, que já me deu muita base em como lidar com o autismo, em como reconhecer o autismo, sobre o que é o autismo de fato, e informações atualizadas sobre o tema. E logo que eu terminei o curso, apareceu o PROAC. Então, me deu realmente uma esperança de poder voltar a atuar nessa área, até porque eu descobri um nicho de mercado aqui. E o PROAC me deu ferramentas práticas, técnicas que eu posso usar na minha prática profissional. E essa segurança, esse conhecimento tem sido fundamental para eu voltar a atuar na minha área, para eu me candidatar a vagas relacionadas ao tema. Isso foi realmente um divisor de águas, porque não é só um curso de formação, é um curso completo, com uma mentoria, com dúvidas que a gente tem esclarecidas todas as semanas. Então tem sido realmente algo especial. E eu tenho aproveitado muito e eles só tenho muito a agradecer à equipe da doutora Maria Cláudia. Eles são realmente muito solícitos. Eu precisei até de um certificado em inglês e, assim, eles estão sempre prontos a ajudar. Eu sou muito agradecida à doutora Maria Cláudia por tudo que ela tem a passar. Ela realmente não tem medo de transmitir o conhecimento que ela sabe e ela realmente oferece todas as ferramentas que a gente precisa para ter segurança em lidar com o autismo dos diferentes níveis, tanto em criança, como em adulto, como em adolescente. E são ferramentas que eu sequer tinha ouvido falar, apesar de ser da área de psicologia, e que realmente tem feito a diferença no meu dia a dia. Eu agradeço muito por fazer parte desse grupo. Obrigada. Eu sou Leiliane, trabalho em 2 cidades no estado do Rio, Vassouras e Barra do Piraí. Eu sempre fui da área da disfagia e me peguei no consultório aparecendo muitos casos de linguagem e a grande maioria era autista. Como eu não tinha, nunca tive essa demanda, eu nunca me preocupei em estudar o autismo. E aí eu comecei a acompanhar, fazer o workshop da doutora Maria Cláudia e eu me apaixonei. E nesse último workshop em que eu participei, ela falou do PROAC. Então eu entrei sem muita expectativa, falei, vou fazer para ver como vai ser. Eu me encantei, eu simplesmente fiquei apaixonada pelo PROAC, pela doutora, né? Uma simplicidade, uma forma de passar pra gente o conteúdo super didático, fácil, né? Da gente poder aprender. E hoje, depois, né, do PROAC, eu tive muito mais segurança em atender as crianças autistas ou com a suspeita, né? Eu não uso só o que eu aprendi pelo PROAC com as crianças com TEA. Eu uso para outras crianças com outros tipos de síndromes. E tô tendo resultado fantástico, já tô virando referência na cidade onde eu trabalho, em uma delas. Hoje praticamente eu tenho um consultório praticamente só de crianças com TEA. E eu vejo a evolução a cada dia, os pais, né, super satisfeitos com o atendimento. Eu recomendo a todos que queiram fazer o PROAC, vale super a pena e o resultado é garantido. Oi, gente, passando por aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência
com o Saber Autismo e agora com o PROAC. Eu sou psicopedagoga e educadora parental. Eu atendo aqui em Curitiba e na minha lida profissional, apaixonada pelo desenvolvimento da aprendizagem humana, pelo desenvolvimento infantil. Na minha lida profissional eu encontrei com o transtorno do espectro autista. E o grande desafio, né? Eu sempre acreditei e continuo acreditando que todos podem aprender. E eu saí do zero no conhecimento do autismo, porque apesar de ter feito uma boa especialização, pouco se falava sobre autismo, pouco se falou sobre autismo. Então eu saí do zero para uma grande conquista, que foi quando eu recebi um aluno, né, um adolescente muito querido de 12 anos de idade, mas que não lia e não escrevia. Ele veio, né, de uma escola onde ele não conseguiu ser inserido, incluído, com muitos transtornos no processamento sensorial, que impediu, né, a despeito dele ter uma inteligência normal, impediu de aprender a ler e escrever. Então eu saí do zero no conhecimento e nesse período de 1 ano de atendimento, esse aluno alcançou a leitura e a escrita, na qual agora a gente está trabalhando mais ainda a escrita, e o PROAC ele veio só para somar. Ele veio para aprofundar os meus conhecimentos. É um momento onde, nas mentorias, eu tenho a oportunidade de ouvir a doutora Maria Cláudia mais de perto, estudar caso a caso, ouvir outros colegas de outras áreas, ter uma certeza de que eu não estou sozinha, de que existem outras pessoas também se esforçando, se dedicando para poder fazer com que o autismo seja desvendado e que os segredos da comunicação autista sejam desvendados e famílias inteiras possam ser beneficiadas com filhos, né, crianças, adolescentes, adultos com melhor qualidade de vida, com mais autonomia e, na verdade, é uma grande satisfação e hoje o autismo é uma grande paixão e tema de estudo ao qual eu me dedico muito e como eu valorizo o conhecimento confiável, né, a evidência científica, eu considero a doutora Maria Cláudia como a maior autoridade em autismo dentro da nação brasileira. E com ela eu tenho aprendido e feito uma grande diferença na minha vida profissional, porque hoje eu ajudo equipes multidisciplinares a avaliar e fechar diagnósticos de autismo. E isso para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação. Os resultados que eu tenho tido com os meus alunos, né, de conseguindo inseri-los na escola regular, conseguindo adaptar o conteúdo para que eles possam efetivamente aprender, para que eles possam chegar nos objetivos traçados, né? Ter objetivos a serem traçados, ter instrumentos para poder realmente promover o crescimento deles tem sido magnífico. Então, para mim, fica a minha super indicação, né? Tanto do curso Saber Autismo, quanto do PROAC, que é o treinamento avançado, da comunicação autista. Então, fica a minha super indicação de que você não vai se arrepender, de que é algo que tem impactado a minha vida e tem feito diferença efetivamente na vida das famílias que eu atendo. Um grande beijo e meu muito obrigado, gratidão à doutora Maria Cláudia. Um beijo. E a gente se vê na próxima quarta-feira, dia 8, no 2º episódio. Até lá!